preço da gasolina aumenta para 66,55 meticais a partir de amanhã. Moradores de Ulene exigem encerramento da lixeira localizada naquele bairro. O presidente do Zimbábue acusa aliados de Grace Mugabe de organizar atentado. Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Os preços dos combustíveis deverão ser reajustados a partir de amanhã. A gasolina vai subir cerca de 50 centavos para os 66,55 meticais o litro. Enquanto isso, o gás doméstico vai registrar uma descida de cerca de 60 centavos para 60,33 meticais o quilograma. De acordo com a decisão tornada pública esta quarta-feira, os preços do gasóleo e petróleo de iluminação mantêm-se nos 66,92 meticais e 50,33 meticais o litro, respectivamente. Por sua vez, o preço da gasolina sobe dos 66,03 para 66,55 meticais. O gás de cozinha registra uma queda de 60,94 para 60,33 meticais o quilograma. Portanto, começaria por dizer que o Governo, no âmbito da aplicação do Decreto 45, tem estado mensalmente a fazer a revisão dos preços e, como sabemos, esses preços são revistos sempre que se verificar alteração, por exemplo, nos custos de importação, a fatura de importação, quando os preços internacionais variam, então esses preços são refletidos também no mercado doméstico e também da taxa de câmbio. E nesta ordem de ideias, cumpre-nos informar aquilo que vão ser os preços de venda ao público a vigorar a partir da meia-noite de hoje. Para a Associação Moçambicana das Petrolíferas, o preço do barril no mercado internacional e as taxas de câmbio é que ditam o atual nível de preços dos combustíveis no país. Numa conferência de imprensa conjunta, a Eletricidade de Moçambique deu também a conhecer das ações que estão a ser levadas a cabo para melhorar a qualidade no fornecimento de energia elétrica no país. Importa salientar que temos uma carteira de projetos em implementação na ordem dos 700 milhões de dólares. Vamos aqui apenas destacar aqueles que tiveram marcos assinaláveis no último mês. Destacamos, portanto, os projetos de reforço da nossa rede primária de distribuição e transporte, portanto, visam essencialmente melhorar a qualidade e a fiabilidade do fornecimento de energia aos clientes atuais e criar condições também para se continuar a fazer a expansão com vista, portanto, aquilo que é a expectativa do governo, que é o acesso universal. A EDM diz ainda que o crescimento do número de clientes faz com que a EDM repense nas fontes de fornecimento de energia elétrica. O governo assegura que a pesquisa e produção de hidrocarbonetos nas áreas 1 e 4 do Rovuma está na fase de implementação. O governo diz que até 2023 o país poderá começar a beneficiar da exploração de gás. O executivo garante que até 2023 o navio que está ainda em fabrico poderá estar no país para os primeiros passos de exploração do gás liquefeito. Esta área está a ser explorada pela italiana Eni. Talvez dizer que na área 4, portanto que é a área operada pela Eni, a empresa italiana, tem outros parceiros. Neste momento, portanto, decorrem atividades de implementação do projeto Coral Sul, cujo projeto foi aprovado há cerca de 2 anos e a decisão final de investimento foi tomada em junho do ano passado. Os concessionários, neste momento, começaram com as atividades de construção do navio do floating LNG. Essas atividades de implementação decorrem, portanto, fora do país, uma vez que o navio está sendo construído em, portanto, estaleiros próprios e esperamos que, portanto, a atividade de construção do navio, a sua deslocação para o país, aconteça até finais de 2023. Nessa altura, teremos, portanto, a fase de comissionamento
do projeto, isto é, portanto, a fase de testes, instalação, portanto, do próprio navio, que eventualmente irá levar, portanto, à produção de gás. 40 bilhões de dólares é o valor de investimento para as 3 áreas de exploração da bacia do Rovuma. O presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Petróleos disse ainda que decorrem formações de quadros moçambicanos para este setor em países como Malásia, Alemanha e Angola. Utentes mostram-se agastados com a Conservatória de Registros de Entidades Legais devido à morosidade na prestação de serviços, quedas constantes de sistema e de utilização de servidores incapacitados estão entre as queixas. Nem vale a pena, nem vale a pena. Por que é que não vale? É que toda instituição de Estado há problema. Este é o desespero de quem procura pelos serviços da Conservatória do Registro de Entidades Legais, CREL, na cidade de Maputo. E são queixas apresentadas de forma recorrente, resultantes da morosidade registrada na procura pelos serviços desta instituição, que é tutelada pelo Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Os utentes queixam-se de quedas constantes do sistema. Longas são as horas que os utentes levam na fila, na esperança de ouvir o seu nome para receber o expediente despachado. Uma vontade que às vezes termina em frustração. Mas agora que eles alegam esse problema de sistema, tens que deixar o requerimento, esperar cerca de 1 hora para ter o recibo do valor e a reserva só podes ter dia seguinte. Começo quase 2 semanas, porque eles conferem, diz que não está bom, volta, não sei lá quem, confere de novo, diz que não está bom, volta, estás a ver? Não apanha uma pessoa que te dá indicação direta para uma vez para sempre. A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, faz eco aos problemas relatados por vários utentes e apela à pronta intervenção de quem de direito. A CREL funciona com um sistema a cabo, o que é desajustado para a dimensão que se pretende e qualidade de serviço, rapidez. Portanto, nessa sequência eles deviam já ter pensado em migrar para a banda larga, para o sistema de fibra óptica. Entretanto, a diretora-geral da CREL disse por telefone que os problemas ligados ao sistema já tinham sido ultrapassados, mas que não ia falar às nossas câmaras antes da autorização do Ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. A zona da lixeira de Ulene ganhou um novo visual. Os residentes dizem que a área está mais fresca, limpa e segura. Contudo, a vala construída à volta da lixeira tornou-se foco dos mosquitos e doenças. Este é o novo aspecto da área circunvizinha da lixeira de Ulene. Foi neste local que, há pouco mais de 4 meses, o lixo desmoronou e matou mais de 17 pessoas. As casas que circundavam a lixeira foram demolidas e, depois de permanecer 19 anos na República da África do Sul, Sandra Mandate, triste e apreensiva, não consegue localizar a família. Fiquei dolo, limpos. Há uma fone, há uma adressa, a madresa avô nayo anawo. Vanga estava sucio acabamento ali. Anesti magangine khala. Lembra-me nunca. Hoje, as residências estão a uma distância considerada segura em relação ao lixo. Uma nova rua foi construída à volta da lixeira e os catadores de lixo têm mais espaço para reciclarem e venderem os seus produtos. O chefe do quarteirão diz que melhorou o aspecto e a segurança dos moradores, mas um novo problema surgiu, ou no mínimo, agravou-se. O problema desse é água que não anda. Porque a água não anda, automaticamente produz aqueles mosquitos. A vala, ainda não concluída, tem águas estagnadas, tornando-se uma tentação para as crianças e uma preocupação para os adultos. Disseram que iam fazer muro, que ia descer assim para fechar a lixeira. Nada feito. E eles prometeram de que daqui a uns 3 meses, que são 90 dias, a lixeira ia sair aqui para Maquemé. Mas a lixeira até agora não sai.
Essa era a reclamativa de todo o bairro, porque tínhamos a esperança de que essa lixeira aqui ia sair. Informações colhidas pela nossa reportagem no local dão conta de que grande parte dos donos das casas demolidas à volta da lixeira, que entretanto não aceitaram gravar a entrevista, arrendaram outras nas redondezas e continuam com a sua atividade, a reciclagem do lixo. E o Conselho Nacional de Defesa e Segurança reuniu-se hoje em sessão ordinária para exigir das FDS ações enérgicas para proteger a população dos distritos alvos de ataques de insurgentes em Cabo Delgado. Reunido na sua 12ª reunião ordinária, o Conselho Nacional de Defesa e Segurança analisou com profundidade a situação de segurança na província de Cabo Delgado, principalmente nos distritos onde malfeitores têm vindo a cometer atrocidades contra as comunidades, cometendo assassinato de civis indefesos, incêndios de residências e pilhagens de bens. Diz o comunicado enviado à nossa redação. O órgão exigiu ação enérgica das forças de defesa e segurança com vista a elevar o nível de proteção das populações e seus bens contra as barbaridades dos malfeitores, de modo a garantir o rápido regresso à normalidade nas zonas afetadas, bem como apoiar as populações na reconstrução das suas habitações e ambiente de ordem e segurança pública. Ao mesmo tempo que pede à população para redobrar a vigilância e denunciar às autoridades competentes qualquer ação que possa colocar em causa a ordem, segurança e tranquilidade pública no país. O Conselho Nacional de Defesa e Segurança saudou ainda o desempenho da Polícia da República de Moçambique pela garantia da ordem, segurança e tranquilidade públicas durante o processo de recenseamento eleitoral nas cidades e vilas autárquicas. Questões de natureza processual condicionaram hoje o início do julgamento do caso de roubo dos cerca de 29 milhões de meticais numa agência bancária na cidade da Beira. Estava tudo a postos para o início na manhã desta quarta-feira do julgamento do caso do roubo de 29 milhões de meticais no Milênio BIM na Beira, que ocorreu em finais de maio do ano passado. Contudo, depois da leitura da nota de acusação do Ministério Público, o juiz deste caso, Tomé Valente, adiou o julgamento para o próximo dia 1 de agosto, com vista a permitir a reavaliação dos processos. A posição do juiz aconteceu para acomodar a inquietação apresentada pelos advogados, que alegaram que, pela natureza processual, os seus constituintes não deviam ser arrolados como réus. Existem questões de natureza processual que devem ser sanadas e, portanto, unicamente o que o Tribunal fez foi adiar para uma nova data para poder analisar esses aspectos, esses factos todos. Refira-se que 2 dos correios fugiram de forma espetacular na cadeia central da Beira em agosto do ano passado, com recurso a uma pistola e 2 viaturas, mas viriam ser capturados. Para evitar outras tentativas de fuga e dada a falta de viatura para escoltar os indiciados de regresso até a prisão, foi mobilizado um forte aparato policial que escoltou os correios a pé, numa distância de cerca de 1 km, até a cadeia central da Beira, onde chegaram sem incidentes. O Movimento Democrático de Moçambique convocou a imprensa para denunciar alegados maus tratos protagonizados pela PRM na Beira e Dondo contra os seus membros em locais onde decorreram as cerimônias oficiais dos 43 anos da independência nacional. O MDM começou por apresentar este jovem como sendo seu membro, que teria sido alegadamente maltratado pela polícia canina na Praça dos Heróis Moçambicanos na cidade da Beira, enquanto celebrava a passagem dos 43 anos da independência nacional na última segunda-feira. E desde já nós não sabemos qual é o nível de gravidade que este mesmo jovem possa ter. É verdade que ele passou por uma assistência médica, mas nos próximos dias nós não sabemos. O cão é sempre cão. Na mesma conferência de imprensa, o Movimento Democrático de Moçambique alegou ainda que a polícia disparou mais de uma dezena de tiros ao ar para impedir a manifestação de seus membros. Em Dondo, a polícia teve que disparar 15 tiros contra os nossos jovens que estiveram lá presentes. Resultado da tentativa de tentar retirar aquilo que são as bandeiras do MDM, que eram empunhadas durante o comício que decorria na cidade de Dondo. Neste contexto, nós
condenamos. A polícia garantiu que irá se pronunciar ainda esta semana para dar a sua versão sobre as queixas do MDM. Importa referir que os membros do MDM estiveram durante a cerimônia da celebração do Dia da Independência manifestando-se desta maneira, fato que chegou a interferir na transmissão da mensagem da governadora aos presentes, o que levou a timoneira de Sofala a apelar à calma. Queremos aproveitar esta oportunidade para apelar a todos nós a continuar vigilantes contra aqueles que atentam perturbar a nossa convivência social, que não está muito longe de nós. A RENAMO e o MDM dizem que a violência no período pós-eleitoral deve-se à falta de transparência no processo e recurso a discursos que incitam à violência por parte da Frelimo. Foi à margem do seminário sobre a sensibilização para o voto e mecanismos de redução de conflitos político-eleitorais que o partido RENAMO e o MDM afirmaram que a violência pós-eleitoral ocorre por falta de transparência no processo e discurso de apelo à violência por parte do partido no poder. Há falta de transparência nos processos eleitorais. Mais propriamente, temos conflitos pós-eleitorais por causa das fraudes eleitorais. Sucedeu em 94, em 99, até o 2014. Portanto, a partir do momento que o regime do dia não aceita que quem ganhou as eleições, de fato, deve governar, aí começa o conflito. O fato de existirem partidos que, no processo de mobilização, em vez de promover a harmonia eleitoral, promove exclusão política, como se houvesse zonas que pertencem a este e aquele partido. Para o Centro de Estudos de Democracia e Desenvolvimento, a violência eleitoral ocorre porque a democracia moçambicana não é inclusiva. Quem ganha fica com tudo e esse nível de insegurança, né, da existência futura do partido ou da sobrevivência futura do partido depois das eleições causa violência. Nós não temos um Estado que permita que o perdedor continue a existir até as próximas eleições. O encontro serviu igualmente para refletir sobre o nível de participação do cidadão no processo eleitoral e estratégias para o aumento do envolvimento do eleitorado nos processos políticos. Maputo acolhe amanhã o primeiro Fórum Nacional da Malária. O evento vai juntar mais de 400 participantes nacionais e estrangeiros e contará com a presença do Presidente da República, Filipe Nyusi. É nesta sala onde dirigentes do Estado a vários níveis, sociedade civil, instituições de pesquisa e organismos internacionais ligados à saúde vão discutir as melhores soluções para o controlo da malária, um problema de saúde pública. A ideia deste fórum, primeiro, é falar e partilhar com todos qual é a situação atual da malária. Depois, vamos partilhar com todos qual é a situação da malária na região africana e qual é a situação da malária no mundo, que é para termos ideia e sabermos como é que nós estamos comparando com os outros países. E depois, vamos ter um outro momento em que vamos falar sobre as abordagens multissetoriais, a responsabilidade e o papel que cada um de nós tem que ter para o controle da malária. Depois vai seguir um outro momento em que nós vamos falar da mobilização dos recursos. Claro que todas essas atividades devem ser feitas e precisam de recursos. Em Moçambique, a malária continua sendo a doença que mais mata e principal causa de internamentos nos hospitais públicos. Apesar do aumento dos casos da malária, o país está a registrar uma redução de mortes por doença. Moçambique é um país em cuja transmissão da malária acontece ao longo de todo o ano, com picos de malária entre dezembro e abril, mas durante todo o ano nós temos a transmissão da malária. Ao longo do país a transmissão da malária é variável, mas neste momento nós estamos a registrar, como muita parte do mundo, um aumento de casos de malária. Por isso estamos a realizar este evento para travarmos este aumento de casos de malária, mas felizmente nós estamos a conseguir controlar aquilo que são os óbitos por malária. E
prova disso, nós conseguimos no ano passado, em 2017, reduzir os óbitos de malária em 34%, ao passarmos de 1.685 óbitos que nós tínhamos para 1.114. No Fórum Nacional de Malária, que se realiza esta quinta-feira, são esperados mais de 400 participantes, com destaque para o presidente da República, Filipe Nyusi. O rei Mswati, que atualmente preside a Aliança dos Líderes Africanos para a Malária, será representado pela ministra da Saúde do Reino de Eswatini. A falta de recursos financeiros e fraca conectividade retardam a introdução das tecnologias de informação e comunicação no Sistema Nacional de Educação em Moçambique. O governo não sabe quanto precisa para implantar tecnologias nas empresas. O projeto de introdução das tecnologias de informação e comunicação no Sistema Nacional de Educação está a ser lento. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano revelou que o país não tem dinheiro para o efeito. Reconheceu esta quarta-feira o Inspetor-Geral de Educação e Desenvolvimento Humano. Tem a ver com o problema da conectividade, tem a ver com questões de formação. Então, uma das componentes, de fato, é a disponibilidade de recursos financeiros para adquirir os meios necessários. Neste momento, o governo diz ainda que não sabe quanto precisa para introduzir as TICs nas escolas públicas. E é mesmo para desenhar o orçamento do projeto que a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, organizou um seminário com os diferentes setores da sociedade. Para reavaliar o plano tecnológico que está a ser implementado, também as políticas e o plano diretor que vai ser aqui apreciado, teremos uma ideia mais clara de quanto que isso comporta esse desafio. Segundo o Inspetor-Geral da Educação e Desenvolvimento Humano, as TICs deverão ser utilizadas para fazer o registro académico, controlo da assiduidade e aproveitamento pedagógico nas escolas. Convido-lhe a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite, o coronel na reserva Mateus Quida diz que a morte de Eduardo Mondlane foi o momento negativo que mais marcou durante a luta pela independência. Quida falava esta terça-feira no lançamento do seu livro de memórias. Mateus Oscar Quida, na sua voz e na dos seus camaradas e outros próximos, é o livro de memórias do coronel na reserva e antigo ministro dos combatentes. A obra, escrita pelo professor Renato Matus, foi lançada esta terça-feira numa cerimônia que contou com a presença de diversas personalidades, entre membros do Conselho de Ministros, antigos governantes e combatentes da luta de libertação nacional. Mas destaque vai para o presidente da República, Filipe Nyusi, que teve direito a um exemplado oferecido por Mateus Quida. A mesma sorte teve o antigo chefe de Estado, Armando Guebuza, que recebeu o livro das mãos do seu antigo ministro dos combatentes. Mais do que um livro, Mateus Quida fala de um legado feito por muitos camaradas. Eu deixo hoje ao público um legado feito por muitos e muitos camaradas que lutaram para o bem dos moçambicanos, lutaram e morreram pela libertação dessa pátria, onde eu fiz parte. O que hoje fiz é simplesmente sintetizar esses momentos e torná-las escritas para que sejam vividas daqui para sempre. Mateus Quida diz que a morte de Eduardo Mondlane foi o momento que mais o marcou pela negativa. Quando surgem essas questões, esses momentos, às vezes ficamos desesperados. Não temos se vamos continuar sem ele ou não. Felizmente, continuamos, erguemos a direção do partido, ergueu a cabeça e continuamos até a libertação do nosso país. O momento positivo é quando, estando na União Soviética, soube de que houve golpe de Estado em Portugal e tinha sido formado o governo de transição. Ali senti que o sacrifício consentido por muitos, incluindo a mim próprio, permitiu que o governo português
fosse derrocado. Mateus Kida nasceu em janeiro de 1947 em Niassa e juntou-se à Frente de Libertação Nacional em março de 1965. Durante a cerimónia de lançamento do livro de Mateus Kida, o chefe de Estado, Filipe Nyusi, destacou a contribuição dos combatentes na construção da história do país. Estamos aqui em mais uma jornada de registro da história de combate pela libertação de Moçambique e libertação dos moçambicanos. Desta vez, é a contribuição que nos chega do combatente Kida, homem que carinhosamente conquistou o prefixo de coronel, título militar, normalmente concedido a homens audazes e bravos em missões da pátria. O meu camarada não consegue fingir a sua honestidade e sinceridade ao relatar tudo sobre si, incluindo aquilo que os outros procuram tornar oculto para graduar ou não a sua grandeza. Hoje vejamos na página 25 do livro, nas nossas mãos, com muita naturalidade, mas cheio de coragem e virtude, afirma: nunca das vezes recebi a missão de ir levantar donativos em Naxingueia. Passei por Songueia e, para minha tristeza, os meus bens tinham sido roubados. Portanto, já não tinha nada. Nessa altura, o Willis Cadeuele, seu chefe, tinha sido suspenso, pois havia informações de que ele queria entregar-se ao inimigo português, fato que aconteceu mais tarde. Fiquei no Niassa Oriental até finais de 1973. Fim de citação. Nesta passagem, lê-se a honestidade, a firmeza daquele que sempre acreditou no seu chefe, mas não se deixou influenciar. Este livro narra com toda a naturalidade o orgulho de se ter mantido na base de combate, mesmo depois da deserção do seu chefe direto. Caros convidados, a leitura do livro sobre o coronel Kida. Nós levantamos simplesmente para saudar, mas sobretudo agradecer ao amigo coronel Kida por ter aceito e acreditado na nossa teimosa insistência para que se registrasse o seu percurso e a partir de hoje passa a ser parte do patrimônio coletivo dos moçambicanos. Parabéns, coronel Kida. Parabéns, Matusi, por mais um resultado. Por sua vez, o ministro dos Combatentes, José Lambo, destacou a importância da divulgação da história nacional, sobretudo pelas pessoas que fazem parte dela. Muito agrado e satisfação o lançamento da obra O Coronel Mateus Oscar Kida, que constitui uma grande contribuição para a literatura moçambicana, porque vai enriquecer o nosso conhecimento sobre os fatores históricos do percurso da luta heroica do povo moçambicano pela sua libertação e pela edificação do Estado moçambicano. Queremos, neste sentido, saudar efusivamente a presença do mais apto demonstrado da nação moçambicana, que veio testemunhar o lançamento desta obra, elevando assim o valor e a importância da história para o momento de hoje, e em especial para a geração vindoura. Saúdo de uma forma particular aos autores desta importante a obra pela iniciativa, pois vai enriquecer a nossa coletânea de memórias e vivências dos momentos mais marcantes da vida do povo moçambicano.
Assim, tenho a elevada honra e privilégio de... E na página internacional, Emerson Mnangagwa suspeita que os aliados de Grace Mugabe tenham sido responsáveis pelo atentado de sábado que matou 2 pessoas e feriu 49. Mnangagwa espera que as detenções comecem bem cedo. Em entrevista à BBC News, o presidente do Zimbábue, Emerson Mnangagwa, que escapou ileso ao atentado ocorrido no sábado, disse que suspeitava a Geração 40, o grupo apoiante da Grace Mugabe, de ter sido responsável pelo ato. O grupo G40 apoiou fortemente a candidatura presidencial da Grace Mugabe antes de ela e o antigo chefe de Estado, Robert Mugabe, terem sido depostos do poder em novembro do ano passado. Mnangagwa espera que em breve haja detidos em relação ao atentado que matou 2 pessoas e feriu 49 em Bulawayo, uma região sob a administração da oposição desde 2000. O presidente zimbabueano não acusou diretamente a antiga primeira-dama, embora 2 dias depois do atentado, a mídia tenha tornado viral uma foto recente da Grace Mugabe fazendo um V que se supõe ser de vingança. Mnangagwa garantiu que o processo das eleições marcadas para 30 de julho continua a decorrer normalmente. A África tem mais de 10 mil jihadistas do Estado Islâmico e a Al-Qaeda, sobretudo em países fortemente islâmicos. A informação foi dada pelo governo de Marrocos, que pede a cooperação entre países africanos e a coligação global para combater o terrorismo. O ministro de Negócios Estrangeiros de Marrocos, Nasser Bourita, revelou na terça-feira, durante a reunião com os Estados Unidos e 20 países africanos, que há mais de 10 mil jihadistas do Estado Islâmico e Al-Qaeda espalhados em países do norte de África, fortemente islâmicos. Bourita acrescentou que, devido à fraca segurança, a África tem sido um continente vulnerável aos ataques terroristas, registrando mais vítimas mortais que a Europa. As autoridades marroquinas e o enviado norte-americano pedem maior cooperação entre Estados Unidos e países africanos para partilhar informação, fortalecer fronteiras contra grupos extremistas. Bourita disse que a África tem muito a aprender da coligação global contra o Estado Islâmico formada em 2014 para intervir na Síria, Iraque e Afeganistão. Convido-lhe a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para o dia de hoje. Para a zona sul do país, prevê-se a máxima de 28 e 15 de mínima para Maputo, Xixai 26 de máxima, 14 de mínima, Inhambane 26 de máxima, 16 de mínima. Para a zona centro do país, Beira 26 de máxima, 17 de mínima, Quelimane, 28 de máxima, 16 de mínima, Chimoio, 24 de máxima, 11 de mínima, Tete, 29 de máxima, 18 de mínima. Por fim, a zona norte do país. Nampula teremos a máxima de 27 de máxima, sei que é, e 16 de mínima, Pemba, 29 de máxima, 17 de mínima, Lixinga, 22 de máxima, 10 de mínima. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. De volta ao último bloco do Jornal da Noite, Costa do Sol empatou a 1 bola diante do INH de Vilanculo em jogo da 14ª jornada de Moçambola 2018. Horácio Gonçalves, técnico do Costa do Sol, reconheceu que a equipa já não luta pelo título. O INH de Vilanculos é o primeiro pontapé nesta partida. O Costa do Sol vinha de um saldo de 2 derrotas consecutivas no campeonato e, a jogar em casa, procurou desde cedo assumir protagonismo na partida. Em razão disso, aos 10 minutos, viu Isaac a perder uma oportunidade de abrir o ativo. Após uma assistência, o avançado fez o domínio, mas não conseguiu bater Joaquim. Em resultado da avalanche ofensiva, os donos da casa chegaram ao golo ao minuto 16. Lançamento longo, apatia na defesa do INH, que permite a intervenção de Simão, que rematou a contar. Aos 18 minutos, os forasteiros procuraram responder com este remate de bola parada de Calima, mas Guirugo esteve atento entre os postes. O Costa do Sol continuava dominador quando, no último minuto de compensação da primeira parte, Jorge caiu do outro planeta e desferiu um forte remate que só foi travar na baliza de Guirugo.
Diga-se, um golo merecedor de repetição. Entretanto, com 1-1 no marcador, foi-se ao intervalo. No reatamento, o Costa do Sol foi encontrando dificuldades de desenhar suas jogadas, mas aos 54 minutos, Sibali teve tudo para marcar, mas o seu cabeceamento saiu ao lado. A partir daí, o Costa do Sol foi crescendo no jogo, com presenças regulares da baliza contrária, sem, no entanto, desfazer a igualdade. Aos 69 minutos, os canarinhos tiveram nos pés de Isaac a oportunidade de retomar a vantagem no encontro, mas Joaquim disse não e defendeu categoricamente. Com o Costa do Sol à procura do golo e o NH a defender-se bem, terminou o jogo. Mas é o futebol, a gente tem que trabalhar para que estas coisas também vão desaparecer e a gente vai concretizar aquilo que realmente queria, porque a qualidade do jogo é sempre muito forte. Nessa posição em que se encontra, ainda sonham com o título? Não, nós temos que ser sinceros, nós temos é que fazer o nosso trabalho e começar a preparar a próxima época, é isso que já estamos a fazer. A equipa do NH é uma equipa que recebeu jogadores novos a esta altura. Estamos a tentar aquilatar algumas coisas na nossa forma de jogar. Já se viu no jogo contra o Songo, apesar de termos perdido. Já se viu também hoje alguma coisa, sobretudo, sob o ponto de vista de espírito de sacrifício. Porque nos últimos 20, 25 minutos fomos apelados a esse espírito e os jogadores foram valentes. Com este empate, o Costa do Sol soma 4 jogos sem sentir o sabor de uma vitória. Face aos bons resultados apresentados pelo Costa do Sol, os adeptos canários mostram-se desiludidos e pedem explicações à direção do clube. Nós estamos aqui para sairmos com os 3 pontos. Eu gostaria que nós ganhássemos uns 2-0. Resumia-se assim o desejo da maioria dos adeptos que na tarde desta quarta-feira se fizeram ao Ninho do Canário para assistir ao jogo diante da NH de Vilanculo. Com ausência de Terrense no jogo, vendido ao capitão da África do Sul, as atenções estavam viradas para Isaac, que logo aos 10 minutos tremeu na boca da baliza. Faz um excelente passe para a zona de Isaac. Falha que custou protestos por parte dos adeptos, mas estes não deixavam de apoiar a equipa. Um apoio que foi correspondido com um golo apontado por Sibali. Para o interior da grande área e está lá o golo. Está lá o golo. Dando um momento escaldante ao Canário. O amendoim na mão era um bom acompanhante para diminuir o nervosismo e a ansiedade. À porta do intervalo, o público presente naquele reduto ficou estupefato após Jorge fazer o inesperado. Mas que grande golo! Mas que grande golo! Jogo empatado. E eu agora falava dessa última oportunidade. No momento de grande decepção, um adepto desiludido parecia abandonar o Canário. Com mais um desaire, mesmo assumindo o conformismo dos resultados, os adeptos querem a cabeça de Esqualaquala. Somos campeão de correr risco para descer bem, jogar onde os políticos saem para ficar nós. Para mim já não é, para mim eu como adepto, como simpatizante, como sócio deste clube, não é treinador, a própria direção. Eu digo às pessoas às vezes, se você quer ficar doente de ter ataque cardíaco, apoia o Costa do Sol. O que está sabotando o Costa do Sol é o Partido dos Trabalhadores do Costa do Sol, inclusive a direção do Costa do Sol. É uma equipa grande com grandes investimentos que hoje em dia pode estar a passar vexames. Com a desilusão dos adeptos do Costa do Sol, colocamos ponto final ao Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada enquanto o mercado. Amanhã à mesma hora. Até lá, fique bem. Continuação de uma feliz noite.